Toda vez que eu tiver um tempinho agora, os casos interessantes que normalmente a gente discute dentro da equipe, que a gente encontra no consultório, eu vou começar a compartilhar com vocês. E normalmente a gente tem o foco para o paciente, mas a gente vê que nem todos os profissionais que se dedicam ao tratamento das dores crônicas, da cirurgia minimamente invasiva da coluna, têm a facilidade de ter acesso a uma diversidade grande de casos. Então, as nossas dificuldades, os nossos avanços, eu vou começar a compartilhar aqui com vocês também. Então, hoje, nós tivemos um caso bastante interessante no consultório, que vale a pena a gente refletir exatamente aquilo que a gente vem defendendo, que é o manejo alvo dirigido da síndrome dolorosa da coluna. E aí, é um caso bastante interessante de um paciente jovem, do sexo masculino, de 40 e poucos anos, que vinha no consultório há um tempo com um quadro de uma dor ciática na perna esquerda, com irradiação até o pé, compatível com uma radiculopatia de S1, como a gente pode ver no desenho demonstrando exatamente esse trajeto. O que chamou a atenção é que normalmente ele tinha uma dor que começava nas costas e corria para a perna. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa definir. Qual é o componente da dor que a gente chama de axial e qual é o componente da dor que a gente chama de radicular, exatamente porque são síndromes dolorosas diferentes. E no caso desse paciente, era uma dor que 70% do componente da dor era o que corria para a perna e apenas 30% que ficavam na região lombar. Então a síndrome dolorosa desse paciente se configurava então como uma síndrome radicular bem topografada no dermátomo de S1. Era uma dor refratária, era uma dor crônica que já vinha de alguns meses, sem alterações motoras, porém, o paciente já vinha com uma repercussão funcional importante, uma vez que era um paciente jovem, ativo, funcionalmente independente, ele estava com uma certa limitação até mesmo para fazer as atividades físicas, que eram importantes para ele fazer o trabalho de fortalecimento. Antes do manejo com imagem, foi tentado algumas manobras de fisioterapia com pouco sucesso, né? Em alguns casos até agravou o quadro doloroso e muitas vezes a gente não estava entendendo muito bem o que aconteceu. Foi feita uma ressonância magnética desse paciente, né, que vocês podem ver aqui. Inicialmente, né, esse corte é um corte, né, tem duas partes aí, existe um corte sagital na ponderação T2, um corte axial na ponderação T2. Esse corte axial é exatamente no limite da borda superior e medial do pedículo, tá, de S1. E a gente consegue ver que existe uma protrusão do disco, existe uma redução discreta do recesso lateral do lado esquerdo, L5, S1, mas normalmente nada com um aspecto muito exuberante, né? Eram alterações discretas. Inicialmente foi tentado um bloqueio analgésico percutâneo, exatamente para ajudar no diagnóstico, e isso é importante quando eu tenho um quadro de uma síndrome dolorosa. E aí o que foi observado? Toda vez que eu tenho um bloqueio analgésico, mesmo quando ele não funciona muito bem, ele traz informações importantes para nós, porque a doença degenerativa, a gente já discutiu, que tem dois mecanismos, um processo inflamatório e um processo mecânico. O bloqueio analgésico ele age no processo inflamatório. Então, quando eu tenho um alívio por pouco tempo ou um alívio frustro da síndrome dolorosa, sugere para mim que o componente mecânico é um componente importante. E foi exatamente isso que aconteceu, foi feito um bloqueio analgésico nesse paciente, ele teve poucas semanas de alívio de dor com retorno do quadro doloroso. E aí, o que a gente interpreta? Toda vez, e aí é o alerta desse nosso vídeo de hoje, toda vez que eu tenho um quadro bem definido de dor, um componente mecânico reproduzível pelo paciente, e o achado da ressonância magnética mostra que não tem uma compatibilidade compressiva muito grande, ou seja, existe uma dissociação entre o achado clínico e o achado da ressonância magnética, sempre pensem em duas estruturas:
fibrose e calcificação. E aí, nesses casos, a gente complementou com uma tomografia e uma eletroneuromiografia. A eletroneuromiografia mostrou o que para a gente? Que a raiz de S1 tinha uma radiculopatia moderada com sinais de atividade, ou seja, eu tenho sinais de sofrimento da raiz de S1 desse lado, compatível com o quadro doloroso do paciente. Então aí eu já começo a ter uma correlação clínica, eletrofisiológica do quadro doloroso do paciente. E aí entra o que normalmente é negligenciado por muitos, mas quando a gente tem um tratamento alvo dirigido, a estrutura óssea para a gente é importante. Então a tomografia é quem definiu exatamente a gravidade do problema. E aí quando eu comparo a ressonância com a tomografia, eu preciso lembrar que a ressonância magnética eu não consigo ver detalhes ósseos. Ela serve para eu ver o saco dural, a raiz, medula quando eu tenho segmento, estrutura muscular, articular, mas o osso propriamente dito ela é ruim, ela é limitada. A tomografia complementa. Então, quando eu comparo o exame da tomografia com o exame da ressonância, aí eu consigo observar exatamente a doença dele. Então, na região do recesso lateral L5-S1 do lado esquerdo, esse paciente tem uma hiperostose tanto desse disco com protrusão, ou seja, uma hérnia de disco crônica calcificada e com sinais de fibrose, e uma hipertrofia do ligamento amarelo e da borda medial da SAP, causando uma redução das dimensões do recesso lateral, garroteando a raiz de S1. E aí eu tenho que lembrar que toda vez que eu tenho uma doença radicular, existem 3 topografias que eu preciso lembrar. Então eu tenho a raiz no recesso lateral, na porção parapedicular e na porção neural emergente abaixo do nível do disco. Então a raiz de S1, nesse caso, ela apresenta sinais de compressão, ou seja, um garroteamento no recesso lateral L5-S1. Então, frente a essa alteração óssea, o que mostra, pegando a história do paciente? Justifica por que a mobilização com a reabilitação nesse momento não ajudou, por que o bloqueio analgésico não ajudou e por que é necessário a descompressão desse segmento, exatamente para salvar ou tentar salvar a estrutura do nervo. Então, qual é a nossa estratégia? Eu indiquei para esse paciente um tratamento alvo dirigido com uma cirurgia endoscópica uniportal do recesso lateral L5-S1 do lado esquerdo, exatamente para a gente fazer uma recalibração das dimensões, a retirada dessas estruturas ósseas anormais, a mobilização da raiz exatamente para tirar esse efeito compressivo. Agora, a doença discogênica, ou seja, a doença de carga axial, a gente vai acompanhar no consultório, exatamente porque com a perda de peso e o fortalecimento, eu consigo estacionar essa doença exatamente nessa região. Então eu tiro a doença radicular do circuito, porque eu tiro o efeito compressivo, e eu mantenho um acompanhamento ambulatorial dessa região do disco, exatamente com imagens seriadas. Então, lembrem sempre disso, fica essa dica e até o nosso próximo caso clínico.